Graça e paz, amada do Senhor, amado do Senhor. Continuando a meditar no livro aos Romanos, carta de Paulo aos Romanos, à igreja de Roma, capítulo 8, a partir do versículo 17. Diz assim a palavra de Deus: se somos filhos de Deus, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se porventura com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não podem ser comparadas com a glória que em nós há de ser revelada. Louvado seja Deus. O apóstolo Paulo está dizendo que nós também padecemos, nós também sofremos. Nós passamos por aflições neste mundo, mesmo sendo filhos de Deus. Jesus nos alertou: no mundo tereis aflições. Mas ele diz: tende bom ânimo, alegrai-vos, porque ele está conosco sempre. Não estamos sós. Ele enviou o seu Espírito que mora em nós. O seu Espírito nos consola. O seu Espírito nos fortalece. Ele anda sempre conosco. Ele é a nossa força. Ele é o poder divino que atua em nós e através de nós. Então, como Cristo sofreu, nós também com ele padecemos desse mundo. Mas o objetivo é que nós sejamos glorificados juntamente com ele. Quando é que vamos ser glorificados? Na sua vinda, na sua vinda. Ele virá nos ares, e aqueles que já morreram crendo em Cristo, que estão lá no céu, espírito e alma, mas o corpo ficou na terra, foi absorvido pela terra, foi queimado, morreu por qualquer razão. Os mortos, quando Jesus voltar, ressuscitarão primeiro. Então, eles receberão um novo corpo, um corpo glorificado como o do Senhor Jesus. Um corpo celestial, não mais de matéria terrena. Louvado seja Deus. Então nós padecemos agora, aguardando a glorificação que acontecerá conosco na vinda de Jesus nos ares para arrebatar a sua igreja santa. Sejamos santos porque ele é santo. Andemos na santidade do Espírito Santo em nós, negando-nos a nós mesmos, dizendo sim para Deus que está em nós, obedecendo a Deus, glorificando a Deus, com nossa vida, com nossas palavras, com todo o nosso ser. O apóstolo Paulo disse que tem como certo, totalmente certo, que as aflições do tempo presente que você e eu sentimos, que todos os filhos de Deus sentem na face da terra, não podem ser comparadas com a glória que vai ser revelada em nós. A glória é extraordinária, é imensamente maior. A recompensa é extraordinária, extraordinária. Então, aguardemos a vinda do Senhor com alegria. No meio das aflições, temos motivos de alegria. Não somos daqui, estamos de passagem. E o nosso destino é a glória, nos céus, com Jesus, com Deus Pai, com os nossos queridos irmãos em Cristo que já lá estão. E aí o apóstolo Paulo continua. Nós temos problemas, temos fraquezas, sofremos. Mas o Espírito Santo que mora em nós, nos ajuda nas fraquezas. Nós não sabemos nem como orar, nem como convém pedir. Mas o mesmo Espírito Santo que mora em você e em mim, que entregamos nossa vida a Jesus Cristo, que aceitamos o que ele fez por nós, sua morte, seu sangue nos limpa de todo pecado, e seus ferimentos até curam as nossas enfermidades. Nas nossas fraquezas, nós temos o Espírito Santo nos ajudando, como ele nos ajuda, nos fortalecendo e intercedendo por nós. O Espírito que mora em nós nos ajuda. Estamos de pé porque ele nos fortalece. A força do Senhor nos fortalece. Meu amado, minha amada, a alegria do Senhor é a nossa força. Não nos abatemos no meio dos sofrimentos, das nossas fraquezas, porque tudo é passageiro. O importante é onde vamos chegar. Na glória, lá nos céus com o nosso Senhor. Enquanto estamos aqui, em nossa fraqueza, Ele, o Espírito Santo, é a nossa força. E Ele intercede por nós
com todo o seu ser, com toda a sua garra, com gemidos inexprimíveis. Quantas vezes nós estamos longe do Senhor, desobedecendo ao Senhor, indo atrás dos nossos apetites, dos prazeres da nossa carne, da nossa natureza pecadora herdada de Adão e Eva. Já nascemos de novo, mas continuamos aqui com esse corpo. Então o pecado habita na nossa carne, nessa nossa natureza pecadora ainda. Só que ele não nos domina mais. Ele só te domina e a mim se a gente disser sim a ele. Então neguemos-nos a nós mesmos, a nossa vontade, aos nossos desejos ambiciosos aqui na terra. Superemos as nossas fraquezas com o poder do Espírito Santo em nós, obedecendo a sua palavra. Ele está em nós e nos fortalece para obedecermos os mandamentos de Deus. Ele ora por você e por mim, com gemidos inexprimíveis. Ele ama tanto, ele não pode nos obrigar a fazer nada, porque Deus é amor e nos deu liberdade, livre-arbítrio. Ele nos chama com ternura. Não nos obriga a nada. É você e eu que decidimos se vamos fazer a vontade dele ou a nossa vontade egoísta e pecadora. Louvado seja Deus, porque o Espírito Santo está em nós para nos santificar. Ele começou nos convencendo do pecado e nos mostrando que Jesus morreu por causa do nosso pecado e nos ofereceu a sua justiça. O justo morreu pelos pecadores. A justiça dele pagou o preço do nosso pecado e reabriu o contato da humanidade com Deus. Podemos chegar na presença de Deus, porque somos santificados pelo sangue precioso de Jesus. Louvado seja Deus. O Espírito Santo intercede por você e por mim, por isso estamos de pé. Por isso estamos de pé. Louvado seja Deus. E ele continua dizendo, aquele que examina os corações, Deus, sabe qual é a intenção do Espírito Santo. E é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. O Espírito Santo intercede por você e por mim. E por todo filho de Deus, nascido de novo pela fé em Cristo Jesus, intercede segundo a vontade de Deus. E ele intercede pelos santos, por aqueles que já aceitaram o sangue de Jesus, que os purificou de todo o pecado, que lhes deu justiça, que os remiu, que os perdoou dos pecados e os fez filhos de Deus, justos, justificados pela morte e ressurreição de Cristo, que nos garante a vida eterna. Porque quando Jesus vier, os mortos ressuscitarão primeiro. Mas nós, os que estivermos vivos, que sejamos nós, que Jesus venha enquanto estamos vivos. É a maior petição que eu faço a Deus. Louvado seja Deus. Maranata, vem Senhor Jesus. Espírito Santo, conserve-nos em santidade, queremos ser santo, para podermos subir junto com Jesus na sua vinda. Amém, aleluia, glória a Deus. E o apóstolo Paulo continua, sabemos, não é uma hipótese, nós sabemos, é uma convicção plena de experiência, nós sabemos que todas as coisas contribuem conjuntamente, para quem? Para o seu bem e para o meu bem. Nós sabemos, já experimentamos e estamos experimentando em nossa vida, que todas as coisas contribuem conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Deus nos amou, e o Espírito Santo tocou no seu coração e no meu, nos arrependemos dos nossos pecados, nos entregamos a Jesus, nos entregamos a seu Espírito que mora em nós, vivendo em obediência. E aí, mesmo as fraquezas, mesmo as aflições, mesmo os sofrimentos, mesmo as enfermidades, tudo de ruim que acontece com você e comigo, que não seja fruto da nossa opção pelo pecado. Porque quando você opta pecar, a consequência vem. Você abriu a porta para o inimigo. Agora, se você vive em santidade, obedecendo a Deus, decidiu fazer a vontade do Espírito, ele te fortalece para viver em santidade. Resvalou na mesma hora, você se arrepende, não se entrega àquilo, se arrepende, pede perdão, está limpo a comunicação com Deus pelo sangue de Jesus e pelo poder do seu Santo Espírito. Meu amado, nós sofremos, temos aflições, somos fracos, mas todas as coisas cooperam conjuntamente para o seu bem e para o meu bem. Deus é extremamente poderoso. Ele transforma maldição em bênção
para os seus filhos. Todas as coisas cooperam conjuntamente, tudo de bom e tudo de ruim. Coopera para o teu bem e para o meu bem, porque Deus cuida de nós. Ele é tão poderoso que Ele coloca tudo o que acontece e vai direcionando para que a vontade dEle, que é boa, que é perfeita e agradável, se cumpra na sua vida e na minha vida. Isso é que é amor. Louvado seja Deus. Vou repetir. Nós sabemos, não desconfiamos, não apenas pensamos, não apenas esperamos. Nós sabemos que tudo coopera conjuntamente para o nosso bem. Por quê? Porque nós amamos a Deus e somos obedientes a Ele. Porque aqueles que conheceu anteriormente, aqueles que dantes conheceu, também os predestinou. Antes de sermos, nós já fomos predestinados. Deus já tinha determinado aonde nós chegaríamos. Qual o objetivo, então? Deus nos predestinou para quê? Para sermos conforme a imagem do seu Filho. Deus quer que você seja igual a Jesus Cristo. Deus quer que você tenha o mesmo amor, a mesma alegria, a mesma paz, a mesma paciência, a mesma amabilidade, a mesma bondade, a mesma justiça, a mesma mansidão, e um coração manso e humilde, e o mesmo domínio próprio que Jesus Cristo, o Filho de Deus, perfeito, santíssimo, tem. Ele nos predestinou para sermos como Jesus Cristo. A cada dia, Ele vai nos fazendo mais e mais parecidos com o Filho de Deus. Toda a perfeição do Filho de Deus vai sendo trazida a nós, quando obedecemos a Deus, pelo poder do seu Espírito em nós. Ele nos predestinou para sermos conforme a imagem de seu Filho, parecidos, o mais e mais possível com Jesus Cristo, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Deus que nos predestinou, nos chamou e nos justificou pelo sangue de Jesus, nos tornando justos. E nos glorificou, porque já está tudo determinado por Deus. O tempo é quando Jesus voltar, a glorificação vai se completar lá. Mas Ele está em nós, fazendo-nos brilhar neste mundo de trevas. Nos salvou, nos deixa aqui com o seu Santo Espírito, pelo poder do seu Espírito Santo e da nossa opção de fazer a vontade de Deus, a vontade do Espírito Santo, obedecendo a sua palavra, nós estamos aqui, já com glória de Deus em nós, porque nós somos a luz do mundo, nós somos o sal da terra. A coisa não se deteriorou completamente aqui por causa da igreja, por causa de você, de mim e de todo filho de Deus. Estamos aqui como luz, estamos aqui como sal, luz para iluminar, sal para proteger e purificar. Que possamos ser mais e mais parecidos com aquele que nos amou e se entregou por nós e nos salvou, e que está em nós através do seu Santo Espírito. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Minha amada, meu amado, muita coisa e às vezes muita gente é contra nós, mas já são derrotados, porque se Deus é por nós, nós já somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Deus criou os céus e a terra, imagine, todo o universo criado por Deus e a terra, e tudo mantido em perfeita ordem por aquele que criou e mantém em ordem, através de Jesus Cristo, a sua bendita e santa palavra. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nem vem que não tem. O que está em nós é mais poderoso do que o que está no mundo. Satanás e todos os seus demônios nada são contra o Espírito Santo, que é Deus em você e em mim. Já somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Cristo, que morreu por nós e ressuscitou dentre os mortos, está à direita de Deus e também intercede por nós. Minha amada, meu amado, estamos de pé porque o Espírito Santo está intercedendo por nós aqui. Mas não é só o Espírito Santo. Jesus Cristo, nosso amado Salvador e Senhor das nossas vidas, está lá à direita de Deus intercedendo por você e por mim. Por você e por mim. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem ou o que poderá nos separar do amor de Cristo?
Ele nos ama, provou o seu amor por nós. Nós o amamos, porque ele nos justificou, nos tornou puros e santos e nos tornou filhos de Deus. Nós os amamos, porque ele nos amou primeiro. Quem nos separará do amor de Deus? Ele nos ama e nós o amamos. Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, a nudez, o perigo, ou a espada? Nada pode te separar do amor de Deus. Tudo depende de você se submeter à direção do Espírito Santo de Deus. Você já é, pela fé, mais do que vencedor, por aquele que te amou e vive em você. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. Mas em todas as coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Amada e amada do Senhor e do meu coração, todas as coisas cooperam conjuntamente para o seu bem. Agradeça a Deus, agradeça a Deus. Não precisa entender, agradeça, Ele está no controle. Obedeça a Deus e agradeça-lhe. Tudo é para o seu bem, para te transformar mais e mais na imagem daquele que te amou e te salvou, para ser mais e mais parecido com Cristo Jesus. Já somos, em todas as coisas, mais do que vencedores por Jesus Cristo, que nos amou, morreu e ressuscitou e nos concede a vida eterna. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem altura, nem profundidade, nem coisa alguma, ou outra qualquer criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vê é vitória, proclamai com real fervor. Vê é vitória, por Jesus vamos nós vencer. Se faltar prazer e luz, tudo nos dá Jesus, pois temos vitória, porque já venceu na cruz. Esta vitória é tua e é minha, pela fé naquele que nos amou. Louvado seja Deus. Graça e paz.